pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. E na aula de hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo casaco inspirado nessas fotos que vocês viram aí no início do vídeo, tá? Para esse trabalho, nós vamos precisar de um fio de algodão. Eu vou utilizar esse daqui, ó, Bella Fashion, da Pinguim. 2 novelos para um tamanho P e para um tamanho M e G são necessários 3 novelos, tá bom? Nós vamos também precisar de fita métrica para tirar as nossas medidas. É muito importante, tá? Porque eu sempre ensino pelas medidas. Então, você consegue fazer em qualquer tamanho, desde um tamanho infantil até um tamanho GG, tá? Nós vamos também precisar de agulhas, tá? 2 números de agulhas. Aqui eu vou utilizar a 2 e a 2,5, tá? Mais pra frente vocês vão entender por que eu vou utilizar 2 números de agulha. Lembrando que você não precisa necessariamente usar esse fio, tá? Você pode utilizar outros fios de outras espessuras, porque a gente vai fazer, repito, por medidas. Então, você pode variar nos fios, né, na composição, na espessura. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Vocês podem trabalhar tanto com o fio mais fino, com o fio de algodão egípcio, como o esterlina, que é um fio assim mais sofisticado, o fio Queen também é um fio de algodão egípcio, ou você pode trabalhar com um fio mais grosso, como por exemplo o Charme ou um Barroco 4, enfim, tá? Você pode utilizar aí o fio que você encontrar com mais facilidade na sua região, tá bom? E a agulha própria para aquela espessura de fio. Esse fio aqui, pessoal, ele tem um tex de 295, é o mesmo tex da Anne, tá? Vem com 508 metros. E essa cor que eu vou estar utilizando é a cor 1508, que é a cor Cancún, tá? Esse azul é muito bonito, tá bom? Mas antes de iniciarmos a nossa aula, já te peço, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho inscrever-se e do ladinho dele tem um sininho. Então, você clica também no sininho e ativa ali todas as notificações. Assim, sempre que eu trouxer uma novidade, um vídeo novo aqui para o canal, você vai ser avisado lá na sua barrinha de notificações e não vai perder nenhuma peça, nenhuma aula que eu trouxer aqui para vocês, tá bom? Então, clica rapidinho aí no inscrever-se, não custa nada, tá? Clica no sininho também. Vai ali embaixo, deixa seu comentário, me diz o que você achou dessa peça, me dê alguma sugestão, tá? E outra coisa, também peço carinhosamente, assista pelo menos algumas das propagandas que eu coloco aqui no vídeo, tá? Para você estar ajudando o canal a crescer e estar me incentivando a trazer cada vez mais aulas aqui para vocês, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso trabalho. Então, para iniciar, pessoal, nós vamos pegar a nossa fita métrica e tirar a nossa medida do busto, tá? O nosso trabalho vai ser de baixo para cima, mas a gente precisa tirar a medida do busto para que ali embaixo, onde vai iniciar o casaco, que é ali mais ou menos na altura daquele ossinho do quadril, sabe? Para que fique mais soltinho, não fique muito apertado, fique uma peça mais confortável. Então, e para facilitar também a nossa vida, eu achei melhor tirar a medida do busto, tá? No meu caso, o meu busto é de 80, tá? Então, eu vou fazer nessa medida, eu uso P. Mas você pode fazer em qualquer tamanho. Tira a medida da pessoa, se for para você, se for uma encomenda, não importa. Tira a medida do busto e aí a gente vai trabalhar a partir dessa medida, tá bom? Outra medida que a gente vai precisar, só que vai ser mais pra frente, né? Mas para quem já vai fazer uma encomenda aí, vai precisar também tirar a medida ali da cava do braço, que é aquela abertura que a gente vai deixar para a passagem do braço. Geralmente varia de 15 a 20, 25 centímetros, dependendo aí do tamanho que você vai fazer, né? Se for um P, geralmente para mim eu deixo uns 15 centímetros, 14, tá? Quando é um M, já deixo 20 e assim. O ideal é você estar tirando essa medida para ter certeza do tamanho, tá bom? Mas se for para você a peça, nem precisa tirar essa medida agora, que aí depois, quando for o momento de fazer essa medida, né, de deixar essa abertura, aí você mede em você certinho o tamanho que você quer, tá bom?
Então, no meu caso, meu busto é de 80 centímetros. Então, nós vamos aqui pegar a agulha 2,5, tá? Eu vou trabalhar o restante da minha peça com essa agulha aqui, ó, a 2, tá? Essa daqui é que eu vou trabalhar a minha peça. Mas para iniciar, para fazer a correntinha inicial, eu vou utilizar uma agulha meio milímetro maior. Para que isso? Para que a minha correntinha ela fique maiorzinha, ela não fique tão apertada, e depois, quando a gente for fazer a primeira carreira de pontos altos, a minha carreira de pontos altos não vai abrir. Por quê? Porque a minha correntinha já tá do tamanho certo, entendeu? E nessa próxima carreira a gente vai utilizar a agulha de número 2, entendeu? Então, pega essa dica aí, principalmente se você faz as correntinhas aí bem apertadas, essa dica é muito importante. Mas para quem não faz as correntinhas tão apertadas, essa dica também é importante, tá? Por quê? Porque, assim, em relação ao ponto alto, a correntinha geralmente ela fica menor, né? E aí muita gente às vezes me manda dúvida, Débora, eu começo com uma quantidade de correntinhas, e aí quando vou fazer a primeira carreira ele cresce, sei lá, 10 centímetros, 5 centímetros. Então, isso daqui, essa dica é para amenizar isso, tá? É para a correntinha inicial ficar do mesmo tamanho da primeira carreira de pontos altos, tá bom? Então, vou pegar aqui o meu fio e vou fazer as minhas correntinhas iniciais com a agulha meio milímetro maior do que a agulha que eu vou utilizar no restante do trabalho. A nossa correntinha inicial, ela deve ser múltipla de 12 pontos, tá? Então, eu pego aqui a minha agulha, o meu fio e vou fazendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, fiz aqui a minha primeira repetição. Agora, vamos continuar fazendo de 12 em 12. Só que no final da carreira, a gente vai acrescentar mais 7 pontos. Então, o nosso ponto ele é múltiplo de 12 mais 7 no final, tá? Só que tem um detalhe. A gente tem o nosso tamanho do busto, que no meu caso é 80. Só que eu vou diminuir desse tamanho 5 centímetros, tá? Então, vou ficar com 75 centímetros de busto. Por que que diminui esses 5 centímetros? Porque lá na frente a gente tem uma abertura, que é para colocar os botões e tudo mais, e a gente tem umas carreiras ali de acabamento. Então, a gente precisa diminuir essa quantidade dessas carreiras que a gente vai fazer depois, tá? Então, pega o tamanho do teu busto, tá? Pega aí um tamanho, digamos, sei lá, que seja 95 o tamanho do seu busto. Geralmente, o tamanho M é por aí. Aí, você tira 5 centímetros, vai ficar com 90. Daí, você vai fazendo de 12 em 12 correntinhas. Quando chegar no final, e você estiver ali próximo dos 90, daí você acrescenta mais 7 correntinhas, entendeu? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer as minhas de 12 em 12. Quando estiver próximo dos 75, no meu caso, daí eu vou acrescentar mais 7, tá bom? Então, bem simples, tá? Só fazer aí dessa forma, agora eu vou repetir mais 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz duas repetições. Repito mais 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E assim vou fazendo e vou medindo, tá? Chegando no final, como eu já falei, acrescenta mais 7. Vou fazer aqui as minhas correntinhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Aqui eu fiz 175 correntinhas, tá? Foi um tamanho que ficou bom, tá? Como eu falei para vocês, pode dar uma variação para mais ou para menos no tamanho, porque tem a questão do múltiplo do ponto. Então, às vezes não dá certo de deixar o ponto múltiplo do jeito que a gente precisa e ficar exatamente do tamanho que a gente quer. Foi o que aconteceu comigo e talvez aconteça com vocês. Então, aqui, ó, vou medir para mostrar para vocês. Ó, eu deixo assim, não vai dar para vocês verem tudo. Na verdade, deixa eu tentar abrir aqui um pouquinho a abertura para vocês. Acho que ainda não vai dar para ver. Mas olha só, aqui, ó, eu fiquei com cerca de 38 centímetros e meio.
quase 39, ó, 38,5. Então, aqui, se eu dobrar, eu vou ficar com 77 e não 75, como eu queria, entendeu? Então, por causa dessa quantidade múltipla de pontos, às vezes pode ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas é normal. O importante é ficar aqui mais ou menos o tamanho que você quer e ficar com ponto múltiplo certinho. No meu caso aqui, 175 correntinhas foram 14 repetições de 12 pontos e no final eu coloquei mais 7 correntinhas, tá bom? Então, é isso que vocês precisam fazer aí para dar certinho o trabalho de vocês, tá bom? Então, agora, para iniciar, nós vamos mudar de agulha, vamos voltar aqui para a agulha meio milímetro menor. Nessa última correntinha, a gente precisa ficar com um ponto em cima dela. Então, vou fazer mais 2 correntinhas aqui, tá? Ó, pra ficar à altura de um ponto, tá vendo? Aí, eu pulo essas 3, venho na quarta correntinha e vou fazer o meu ponto alto. E vou seguir minha carreira inteira fazendo um ponto alto para cada uma das correntinhas de base, até chegarmos no final da nossa carreira, tá? Então, bem simples, um ponto alto para cada ponto de base, e já volto com vocês no final dessa carreira. Então, pessoal, cheguei no final da carreira, fiz aqui até o último ponto, e agora, para voltar na próxima carreira, a gente vai subir aqui 3 correntinhas, virar o nosso trabalho e vamos trabalhar uma carreira toda de ponto alto em relevo, tá? Só um detalhe que eu quero falar para vocês, eu medi aqui minha peça e não aumentou, pessoal. Então, essa dica de fazer a primeira carreira, ou seja, as correntinhas com uma agulha maior, ela é ótima, tá? Não aumentou a minha peça depois de feito aqui essa primeira carreira de pontos altos, tá? Outra coisa, a quantidade de correntinhas que eu fiz, pessoal, foi ideal para o meu tamanho. Tem muita gente que me pergunta, tá, mas quantas correntes eu faço para um tamanho M? Ou então, Débora, eu visto um tamanho G, quantas correntes eu faço? Pessoal, isso vai depender muito da agulha, principalmente da tensão do ponto e do fio que você vai utilizar, que pode ser completamente diferente do meu. Então, segue a questão das medidas, faz por medidas, conta certinho o teu trabalho, que vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, pra gente fazer o nosso ponto, a gente vai pegar aqui, ó, a gente vai pular esse primeiro ponto, né, que a gente já tem as correntinhas em cima dele. A gente vai aqui no segundo ponto e vamos pegar ele, ó, vamos passar a agulha aqui por trás do ponto, ó. Tá vendo, ó? Passei a minha agulha por trás do ponto, e aí faço meu ponto alto. No próximo ponto, da mesma forma, ó. Passo a agulha por trás e faço o meu ponto alto. Passo a agulha por trás do ponto e faço meu ponto alto. Passo a agulha por trás e faço meu ponto alto. Então, pessoal, assim a gente vai fazer toda a nossa carreira, tá? De pontos altos em relevo. Aí, dessa forma, ó, vai ficar o relevinho aqui para esse lado, que vai ser o nosso lado do direito, tá bom? Então, vou fazer aqui minha carreira completa dessa forma, ponto sobre ponto, e no final eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terminei minha carreira. Olha só como que fica aqui o relevo do outro lado. E agora a gente vai começar, de fato, a trabalhar o nosso ponto fantasia, tá? Então, nós subimos aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vamos virar o nosso trabalho, tá? Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. E assim a gente vai trabalhando. Um ponto para cada ponto de base até completarmos 7 pontos. Então, aqui eu já tenho 5, 6 e 7. Lembrando que a gente conta essas 3 correntinhas iniciais como um ponto, tá? Agora, a gente vai fazer da seguinte forma: pulamos aqui 2 pontos, no terceiro, nós vamos fazer 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu faço aqui, ó, um ponto alto sem fechar a última laçada, laço o fio, venho no mesmo lugar, faço mais um ponto sem fechar a última laçada
e pela terceira vez, no mesmo lugar, o terceiro ponto sem fechar a última laçada. Ficando aqui dessa forma, nós fechamos todos juntos, tá? Agora, eu faço 2 correntinhas e vou repetir esse mesmo grupinho aqui no mesmo ponto de base. Então, ó, faço um ponto sem fechar, novamente um ponto sem fechar a última laçada, e pela terceira vez, um ponto sem fechar a última laçada. Aí, fechamos todos juntos. Fica um lequinho de pontos fechados juntos, tá? Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, a partir do terceiro eu começo a trabalhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Até completarmos 7 pontos. Agora, a gente vai repetir esse lequinho novamente. Então, eu pulo 2 pontos de base, no terceiro eu faço 3 pontos altos, fechados juntos, ó. Fecho tudo junto. 2 correntinhas e no mesmo ponto de base, eu faço 3 pontos altos fechados juntos, para formar o meu leque. Passo o fio, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu começo a trabalhar, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até completarmos 7 pontos altos. Então, eu já tenho 4, 5, 6 e 7 pontos. Agora, voltamos e repetimos aqui o lequinho. Então, a nossa carreira inteira vai ser dessa forma, tá, pessoal? Esse é o pontinho que nós vamos repetir por toda a nossa carreira, tá? Para fazer o leque, pulamos 2 pontos e no terceiro, trabalhamos o nosso leque, fazendo 3 pontos fechados juntos, 2 correntinhas e, novamente, 3 pontos fechados juntos. Pulamos 2 pontos de base e, a partir do terceiro, começamos a trabalhar em pontos altos até completar 7 pontos. Então, vou fazer minha carreira inteira dessa forma e já retorno com vocês ao final da carreira para a gente começar a carreira seguinte. Prontinho, pessoal, cheguei no final da carreira e perceba que dá certinho, para a gente finalizar com 7 pontos altos. Daí, a gente vai subir aqui 3 correntinhas, virar o nosso trabalho e começar a nossa próxima carreira. Fazemos aqui um ponto alto para cada ponto de base, até nós ficarmos com 6 pontos. Eu já tenho 4. Agora, esse é o quinto. E agora, o sexto ponto. Por que que eu fiz só 6? Porque esse sétimo ponto, ele vai ser feito de uma forma um pouquinho diferente, tá? Ele vai ser feito em relevo. Então, aqui, pessoal, a gente tá, ó, do lado do avesso, tá? Esse daqui, esse lado que tem esse relevinho aqui pra frente, ó, é o lado do direito, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, a nossa agulha, passar antes do ponto e depois, ó. Tá vendo que a agulha tá por cima do ponto. Aí, a gente faz aqui um ponto alto, tá? Fica assim, ó. A gente tem que ficar com esse pontinho em relevo aqui pro lado do direito, tá vendo, ó? Então, eu vou repetir aqui com vocês. Eu vou desmanchar e vou fazer novamente, para vocês não ficarem com dúvidas. Ó, a gente passa a agulha por cima do ponto, e aí fazemos um ponto alto, tá? Sempre que a gente for trabalhar nossas carreiras do lado do avesso, a gente vai fazer o relevo dessa forma. Quando a gente for trabalhar a carreira no lado do direito, a gente vai fazer o relevo de outra forma que eu vou explicar para vocês, tá? Então, aqui é sempre pegando, deixando o ponto lá atrás e a agulha pela frente, tá? Aí, eu venho aqui em cima do Vzinho e trabalho, ó, 3 pontos fechados juntos. 2 correntinhas e, novamente, 3 pontos altos fechados juntos para formar o meu leque. Tá vendo, ó? Aí, agora, eu repito o meu ponto alto em relevo, ó, pegando e deixando o ponto lá atrás, passando a agulha pela frente. Faço um ponto alto. Aí, eu vou fazer o restante aqui dos pontos
E vão ser 5 pontos altos normais, ó, sem ser em relevo. Então, fiz 4, agora o quinto, tá? Então, o primeiro e o último vai ser sempre em relevo. Os 5 do meio vão ser normais, tá? Então, o ponto antes do meu lequinho é em relevo. Pego aqui em relevo e faço ponto alto. Aí, faço meu lequinho normalmente, que são 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e 3 pontos altos fechados juntos. Aí, trabalho o ponto em relevo novamente, no próximo ponto alto. Olha só. Trabalho 5 pontos altos normais, um ponto alto para cada ponto de base. Daí, o próximo ponto, que é o ponto anterior ao leque, fazemos ele em relevo. Daí, trabalho o leque, depois um ponto em relevo, 5 pontos normais, um ponto em relevo, leque, um ponto em relevo. Então, essa é a sequência, tá, pessoal, que a gente vai fazer aí por toda a nossa carreira. Aqui do lado do direito, ó, vai ficando aqui dessa forma, tá? Com esses pontinhos aqui em relevo, sempre antes e depois do nosso lequinho, tá joia? Vou completar aqui minha carreira e volto com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei ao final de mais essa carreira, que é a nossa quarta carreira, né, desde o início. E agora, pessoal, a gente vai começar a próxima, mas aqui, ó, eu fiz o meu pontinho em relevo aqui normalmente e terminei aqui com 6 pontos. O último a gente não trabalha em relevo, nem o primeiro da carreira, tá? Então, aqui para iniciar, a gente faz 3 correntinhas para subir, viramos o nosso trabalho e vamos seguir trabalhando um ponto alto para cada pontinho de base, até nós chegarmos ali no nosso ponto que é feito em relevo. Então, aqui no caso do início e final da carreira, né, a gente trabalha sempre esses 6 pontos. Ó, aí aqui eu tenho meu ponto em relevo. Na carreira anterior, a gente deixava o ponto atrás, né? Nessa carreira, a gente vai deixar o ponto pela frente, ó. Então, pego assim por trás do ponto. Uma dica, faz esse ponto um pouquinho mais folgado, sabe? Para que ele se sobressaia mais, fique mais bonito o relevo, entendeu? Se você fizer muito apertadinho, não vai dar quase nem de perceber que é um trabalhado em relevo. Daí, feito meu ponto em relevo, eu trabalho aqui sobre o leque da carreira anterior e trabalho o leque dessa carreira. São 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e 3 pontos altos fechados juntos. Aí, novamente, trabalho um ponto alto em relevo, pegando, deixando o ponto pela frente. Faz o pontinho mais folgado, tá? Na sequência, trabalho aqui 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Olha só. Feitos os 5 pontos, trabalho novamente o ponto alto em relevo. Depois, trabalho o meu leque sobre leque. E assim a gente trabalha por toda essa carreira. Como eu havia falado para vocês anteriormente, o que muda é só essa forma aqui de fazer o relevo, tá? Aqui a gente está trabalhando do lado do direito, então toda vez que a gente for trabalhar do lado do direito, vamos fazer o leque aqui o relevo aqui dessa forma. Ou seja, deixando o ponto pela frente. Daí a gente vai terminar essa carreira, vamos fazer a próxima, e aí o leque vai ser pegando o ponto, ó. A gente vai fazer os pontos, né? Vai deixar a agulha pela frente, ó, vai deixar o ponto lá atrás, tá? E aí faz o relevo. Igual a gente fez, ó, nessa carreira aqui anterior, tá? Então, o que vai mudar, pessoal, é só isso. O restante, a quantidade de pontos, os pontos vão ser os mesmos. A gente vai seguir aqui com esse ponto fantasia até nós chegarmos lá em cima, acima do busto, né? Porém, na próxima aula, eu vou voltar com vocês ainda
para a gente trabalhar um pouquinho desse ponto, porque a gente vai começar a fazer deixar a abertura ali para a passagem do braço, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui uma fotinha do lado da nossa foto de inspiração para vocês entenderem melhor. A gente está começando de baixo para cima o nosso casaco. Então, essa parte aqui, ó, já é o comprimento total. Na verdade, ainda não é o comprimento total, porque a gente vai ter um babadinho aqui, um biquinho, né, um trabalhado aqui ainda, que a gente vai fazer no final, tá? Mas essa parte aqui já é a parte de baixo, daí a gente vai fazendo aqui as nossas carreiras, até chegar ali na altura da nossa axila, tá? Que é onde a gente vai deixar a abertura para a passagem do braço, igual eu falei para vocês anteriormente. Então, é isso, tá, pessoal? A gente vai continuar com essas carreiras, tá? Sempre da mesma forma, fazendo os relevos, da forma que eu expliquei para vocês, tá? Eles têm que ficar todos viradinhos, ó, para esse lado, tá? Se baseia por essa carreira aqui, ó. Essa carreira que a gente tem relevo aqui para a parte da frente é o lado do direito, tá? Então, esse relevinho aqui, ó, tem que ficar pro lado do direito. Olha só como que fica atrás, né? Não fica relevo nenhum. Esse é o lado do avesso, tá bom? Então, você vai continuar aí com essas carreiras até chegar na altura da axila, onde a gente vai abrir as cavas. Outra coisa, eu vou trabalhar aqui de forma reta, tá? Ou seja, não vou aumentar ponto, não vou mudar número de agulha, nem nada. Mas, se você quiser deixar o teu casaco um pouquinho acinturado, o que que você vai fazer? Você vai trabalhar aqui as carreiras, chegando ali um pouquinho abaixo da altura da cintura, você diminui um pouco o número da agulha, tá? Ao invés de trabalhar com a 2, você diminui para 1,75 ou para 1,5, trabalha os mesmos pontos, só que como você vai ter diminuído o número da agulha, teus pontos vão ficar mais fechadinhos e vai dar aquele efeito mais acinturado na peça, tá? Passando da altura da cintura, você volta para essa agulha e continua, tá? Isso para quem quer esse efeito. Para quem quer um casaquinho mais soltinho e tal, segue reto com a mesma agulha sem fazer nenhuma alteração, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou voltar com vocês na próxima aula, na aula de número 2, já com essa parte pronta até a altura ali da minha axila, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, tá? Me segue também lá no Instagram, @vilaresdebora, vai ser um prazer ter vocês por lá. Por lá a gente consegue ficar mais pertinho, tá bom? Um forte abraço e até nossa próxima aula.